Olá, nesse vídeo eu quero demonstrar como faz-se o cálculo preço de venda de mercadoria para empresas optantes pelo Simples Nacional. Depois, se alguém desejar falar comigo, deixe os dados do escritório ou aponte a câmera e pegue o QR Code. O primeiro passo é o processo de compra de mercadoria, como devemos observar. Então, lembrando que a cada etapa cumprida vai levando os saldos para a próxima etapa. Vamos tratar da compra de mercadoria. Dentro da compra de mercadoria, eu posso comprar mercadoria sem frete ou com frete. Então vamos imaginar que eu tenha pagado em uma determinada compra R$ 500 de frete e que nessa quantidade de frete eu tenha recebido aí 50 caixas. E vamos imaginar que nessa compra eu paguei 7.800. Imaginar que eu comprei essa mercadoria de outro estado, então eu tenho que pagar um diferencial de alíquota de 6%. No processo de transporte até a chegada pode haver pequenas avarias. Isso é um valor irrisório, então vamos considerar 1%. E que após entrar na loja, colocar em exposição, que houve aí uma margem de furto de 2 a 3%, que infelizmente acontece. Então, considerando esses elementos, eu tenho um custo de aquisição de 8.512. Também, para eu fazer essa venda, nós temos que tratar dos impostos sobre vendas. Antes de falar do valor dos impostos, nós temos que entender a cada faixa. No comércio aqui está 4,5%, mas é 4%. A primeira faixa. De 180 a 360 mil, 7,30. E eu posso deduzir 5.940. De 300 a terceira faixa, 360, 720, 9,50. Posso deduzir 13.860. De 720 a 800, 10,70. 22.000 de dedução, 22.500. De 1.800 a 3.600, 14%. Posso deduzir 87 mil. E última faixa, 3.600.000 a 4.800, 19% de imposto. E eu posso deduzir 378 mil. Esse é um ponto. Então aqui nós temos as alíquotas cheias, nós vamos fazer o tratamento. Dentro da minha alíquota cheia, eu tenho do total de imposto, 5,50% imposto de renda, contribuição social 3,50%, COFINS 12,74%, PIS 2,76%, INSS e CCP 41,50% e ICMS 0,34%. Eu vou considerar que eu tive um faturamento no meu mês, aqui no meu primeiro mês, de 15 mil. E que como eu comecei em janeiro, em dezembro eu terei 180 mil. Nesse caso aqui, eu tenho que informar a alíquota. Cumprir essas duas informações. A minha alíquota ela pode ser 4, pode ser 7, mas de acordo com a tabela, nesse caso aqui é 4%. Então, eu tenho R$ 600 de imposto. Porém, existem mercadorias que são sujeitas ao regime monofásico. Isso quer dizer o quê? Que o imposto foi recolhido pelo fornecedor. Nessa situação, eu não pago COFINS, então eu posso zerar. Eu não pago PIS, também posso zerar. Se a mercadoria estiver sujeita até aqui,
meu imposto real é 3,38, minha alíquota de imposto. Tem mercadorias que são sujeitas à substituição tributária. Então, eu posso zerar essa alíquota. Então, eu tenho uma alíquota de 2,2. Mas dificilmente... Bom, vamos dar sequência. Vamos imaginar que nós tenhamos uma folha de pagamento. A folha de pagamento, vamos dizer que eu tenha de salários R$2.000. Então, eu tenho a despesa do FGTS de 160, eu tenho um custo mensal de 2.160. Contudo, o meu colaborador tem direito trabalhista. Ele tem 1/12 de férias, dá 166,67, adicional de 1/3, 55,56, 13º, 166,67. FGTS sobre férias e 13º, 31,11. Se nesse primeiro mês eu mandar a pessoa embora, ele tem uma multa de 40% do FGTS, 95,11. Então, o meu cálculo de verba trabalhista é 675,11. O custo efetivo mensal é exatamente quanto custa o meu empregado por mês. De 2.000, ele me custa, na verdade, 2.675,11, que representa 33,76% sobre o valor do salário. Vamos para o próximo item, custos fixos. Custos fixos depende, mas vamos estimar que eu tenho um aluguel de R$800, que eu pague mais 100 de energia, mais 50 de água, mais 200 de telefone, internet 50, contabilidade eu pague 500, e que eu determine uma retirada Prolabore, que Prolabore é o mesmo que salário, de 5.000. Então, eu tenho um custo fixo mensal de 6.700. Agora vamos formar o nosso preço de venda. Então nós temos uma compra aqui no valor de 8.512. Para aplicar a margem, eu vou aplicar uma margem de 60%. Nesse exemplo aqui, eu tenho 275 de imposto, porém, eu fiz vendas com cartão de crédito, eu vou considerar que foi toda essa venda. Então, eu vou considerar que eu paguei 3,50% e também que eu tenho vendedores e representantes comerciais que eu paguei mais 2% de comissão. Então, o total de impostos, mais taxas, mais comissões pagas, 1.024. Eu tenho um lucro líquido de 4.083. Minha margem líquida, 29,88. Minha margem bruta, 60%. Então, vou fazer uma análise financeira dessa situação. Análise financeira. Então, aqui eu trago o valor da minha folha de pagamento, os direitos trabalhistas, a compra de mercadorias, custos fixos, total da minha situação, 18.047. Se eu vendi 15.000, no meu exemplo, eu fico negativo em 3.350. Agora, se eu vender 18.000 ou mais nesse cenário, digamos que eu fature 20.000 nesse mês. E na mesma situação, eu vou ter um lucro líquido de 1.558. Porém, nós temos que observar que eu passei os 15.000. Então, vamos considerar essa venda de 20.000, alterando a alíquota do imposto. Então, nós vamos voltar em impostos. Então, vamos considerar 20.000, 240.000. 240.000 vem para a segunda faixa, onde a minha alíquota efetiva
é 7,30%. E eu posso deduzir 5.940. Então, nesse caso, eu tenho uma alíquota efetiva de 4,83%. Considerando o mesmo modelo, voltando para a análise financeira, aqui eu tenho 4,80. Aqui será 4,83. Então, de 4,83, 965. Então, reavaliando, aí eu tenho um lucro líquido de 987,89, considerando o meu todo. Voltando para o preço de venda, vamos ver como ficou. Neste cenário, o lucro líquido final 3.701, considerando essa situação. E o meu imposto 657,13. Então, dessa forma, dá para manter a atividade financeira saudável. Fico à disposição para eventuais dúvidas, só entrar em contato pelos meios já disponibilizados anteriormente. Apontando a câmera, que será direcionado para o site do escritório, ou mandando a mensagem por e-mail. Agradeço a atenção e boa tarde para todos.